Boa tarde, seguidores, seguidoras, ouvintes do podcast Labre Insano. Hoje a gente expulsou o Raí, né? Não está aqui na mesa com a gente, porque nós mulheres invadimos, porque hoje é o Dia das Mulheres. Então nós vamos conversar aqui, bater um papo assim legal entre mulheres, né? Eu sou Carol, eu sou missionária, também sou dentista, né? Eu tô aqui com a doutora Cris, ela também é minha amiga. E nós vamos conversar sobre o empoderamento feminino, principalmente aqui na área da nossa cidade de Lavre. Então, uma conversa assim mais informal mesmo. Beleza? Podemos começar? Beleza. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, amor. Tá tranquila? Na paz. Que bom. Cris, você também é mãe, né? Sou mãe, sou médica, sou professora, uma série de coisas também. Como é que você lida com essa situação de ser mãe, médica aqui em Lavre? Então, eu acredito que para a maioria das mulheres, né, sendo médica ou dentista, ou fisioterapeuta, ou dona de casa, qualquer outra profissão, não é fácil. Porque tem marido, quem tem filho, quem tem trabalho, quem trabalha fora, quem trabalha em casa, acaba meio que se sobrecarregando, sendo muito cobrada, sendo muito julgada, né? Então, é bem complicado e é com a ajuda de Deus, né? Como eu falei, na palestra, que quando a gente inicia o nosso dia, eu costumo entregar, né, nas mãos de Deus. E, sinceramente, o final, o desfecho todo é só Deus que dá para mim ali. Eu planejo, organizo na agenda tudo que eu tenho para fazer. Não fico frustrada com o que eu não pude fazer, né? Porque isso acaba acarretando algumas consequências na nossa saúde. Então, a frustração nessa questão aí, a gente tem que trabalhar dia a dia. Então, não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu estava até conversando aqui antes com a Cris, né, da minha questão de roer as unhas, porque, gente, é uma coisa que eu não venço há muitos, muitos anos. E eu lembro que eu lembro do dia que eu comecei a roer minhas unhas, que foi com 7 anos. E foi por conta de uma cobrança na escola. E aí era assim, eu tinha que escrever mais rápido. E aí eu não conseguia, porque eu queria fazer a letra bem caprichada. A cobrança começa cedo na nossa vida, né? Então, esse tipo de situação, né, que começa a... Você com 7 anos já foi cobrada porque tu queria, vamos supor, o perfeccionismo, Sim. né? Na tua letrinha redondinha, bonitinha. Tu queria ver ali no teu caderno o Bem teu perfeccionismo, bonitinho. bonitinho, uma coisa linda. Perfeccionista, É. né? E tu era cobrada. Não, ei, vamos lá, minha filha, acorda aí, vamos trabalhar. Já vou apagar a lousa. Já começa o grito, né? Então, assim, daí já começa a questão da frustração, Isso. né? E se a gente, como eu falei, não conseguir controlar desde o início, ou então não ter uma base como os pais auxiliando, não, filho, não é assim. Realmente, vamos tentar organizar aqui, não precisa ser tanto assim, Isso. sem excesso, mas vamos dar uma organizada, né? Então a gente precisa ter esse auxílio, até porque para poder lidar com com as nossas emoções. Justamente. Então, ao mesmo tempo que outros seres humanos acabam acabando com a nossa autoestima, sem amizade, sem um apoio, sem uma base, é complicado da gente viver, né? Com certeza, né? Por isso que no texto que eu li pela manhã também, eu falei que o ser humano, amigos, pessoas que estão ao seu redor, estão ali para somar, não para te cobrar, né? Para te criticar, para te julgar, para, ei, olha só, presta atenção, cadê? Tá faltando, quantos dias? Eu quero agora, né? E não é assim. E nós mulheres, né? Agora eu vou falar já que o Raí foi expulso daqui hoje, né? Ele deve estar frustrado. Brincadeira. Não vai roer as unhas. Não vai roer as unhas, viu? Não vai ter crise de ansiedade nem síndrome do pânico, porque a gente tomou conta da tua salinha aqui. Aqui é só saúde que lidera agora. Então, gente, daí nós temos que ter uma base, né? Porque todos vocês sabem que hoje a gente tem o mal do século, que é a depressão, infelizmente, né? E a depressão não começa assim, pronto, tá com depressão. Não, de jeito nenhum. Ela começa, como eu falei, às vezes você vai lá, tá muito ansioso, rói a unha, ou então tem um excesso
de toque, né? De fazer as coisas com perfeição, de se cobrar muito, de ter 10 programações, você fez ali na tua agenda, tu viu que só conseguiu realizar 5, fica perguntando por que que eu não consegui fazer tudo isso? Por quê? Sim. Será que eu sou fraca? Será que eu não tô conseguindo pensar? Será que eu não tô produzindo? Não, e não é assim, né? E é por isso que tem pessoas que tem que ter na nossa vida que só servem para somar, né? Não subtrair ou então mesmo nos deixar para baixo, né? Que é o que a gente chama de pessoas mais tóxicas, né? Que a gente Tóxicas. precisa começar a evitar, né? Eu cheguei numa fase da minha vida, que agora eu já estou com 35 anos, graças a Deus. Não vou falar a minha idade. Não, não precisa. Mas eu cheguei nessa fase onde eu percebo que eu já tenho um controle melhor das minhas emoções. Aí eu conversando com a minha terapeuta, ela falou que com 30 anos, mais ou menos, a parte frontal do nosso cérebro, ela finalmente se completa. E aí a gente tem melhor controle das emoções, porque as coisas que vêm de fora não atingem diretamente as emoções, mas elas passam pelo raciocínio. Eu falei, agora tá tudo explicado, é que eu não raciocinava antes. Eu sentia com muito impacto, né? E agora eu já consigo filtrar essas informações. Talvez para quem tá ouvindo, assistindo a gente, é importante saber isso, né? Se o teu cérebro ainda não está maduro, ele ainda não alcançou os 30 anos, provavelmente você sente as suas emoções sem filtro. E aí tudo pega com muita dor e leva a um processo maior para você vencer, né? Essa etapa. E aí a gente precisa de muito apoio. O que você acha? Então, Carolzinha, essa questão aí a gente pode verificar, observar até nas crianças, né? Que muitos falam assim, ai, as crianças são birrentas, ai, meu filho não me obedece. Meu, a criança ainda não consegue. Não consegue. Não tem um raciocínio coerente ainda, é um mundo novo, ela está aprendendo o que significa o não, o sim, O não limite, frustra. o não frustra, né? Então, como você falou, aos 30 anos, né, que veio começar a coerência, a maturidade, a fluir as coisas, né? E até chegar aos 30 anos, infelizmente, quantos jovens a gente tem perdido, né? Com começo de ansiedade, evolui para uma síndrome do pânico e depois para uma depressão e infelizmente leva a um suicídio por não saber lidar com as emoções, né? E é mais agravante nas mulheres por conta dos períodos menstruais também, né? A nossa TPM amiga, então, a parceira de todo mês. A mulher tem essa fase difícil. Tem um pastor Cláudio Duarte que fala que não conhece um bicho como uma mulher, porque diz que sangra os 7 dias e renasce como uma fênix. Né? Linda, bela, maravilhosa, tipo, não aconteceu nada. É verdade. Então, assim, homens, por favor, compreendam as suas mulheres quando elas chegam nesse período de cólica, de dor de cabeça, de querer comer um docinho e ali, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais compreensivo quem está ao nosso redor. Tem mulheres que realmente sentem muita dor, que têm endometriose, né? E a gente tem que saber conhecer a história de cada um antes de fazer um pré-julgamento, né? Às vezes você fala, aquela mulher é muito chata, hoje ela tá insuportável, ninguém aguenta. Mas não sabe o que realmente a mulher está sentindo. A gente sabe quando a gente está sendo chata. Agora você tem que aguentar só um minutinho nosso. E a gente que tem que se aguentar o dia todo. Já parou para pensar nisso? Né? Um docinho aí. Ai, gente, é muito difícil quando a nossa mente está acusando a gente mesmo. E a gente sabe que não saiu tão dócil quando a gente gostaria. Não saiu tão equilibrada. Não... E você fica, pera, eu sou a de respirar, amiga. Eu sou assim, peraí, deixa eu respirar. Aí eu respiro, eu falo, vou repetir essa frase, o mais doce que eu consegui é tal, 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 tal. Aí esse foi o mais doce que tu conseguiu, foi. Desculpa. Não tá saindo legal hoje, mas eu prometo que não é de maldade. Mas é justamente porque tá em dor, não é fácil. Não é fácil, né? Por isso que tem a questão de saúde, né? Que eu até falei... que as mulheres precisam de um certo acompanhamento. E esse acompanhamento, se ela não está nem mesmo se aguentando e está prejudicando o dia a dia delas, né? A mulher tem que se conhecer, tem que conhecer o corpo, tem que saber como funciona nesse período, fora desse período, saber o que é normal, o que é anormal. E quando chega nesse período, chegar e conversar com quem está perto, né? Ou se isso está atrapalhando a rotina, chegar e ir atrás de um profissional, né?
e explico, olha, isso está prejudicando o meu dia a dia, né? Ninguém me aguenta. E Uhum. ninguém merece, porque nem eu mesmo me aguento. Então, isso daí é muito importante estar buscando uma ajuda. Existe medicação que possa ajudar nesse processo? Claro, existe medicação que possa estar ajudando, sim, pode estar ajudando, facilitando, né, até mesmo o dia a dia, porque tem pessoas que acham assim, a TPM, ou esse período aí que essa mulher diz que morre de dor, isso aí é mulher fraca, mulher boba, mulher dengosa, e não é. Uhum. Tem já patologias confirmadas, a endometriose é uma, né? A adenomiose é outra, e assim vai, e cada mulher é uma caixinha de surpresa, né? Por isso que a mulher tem que se conhecer, tem que saber o seu limite, tem que saber como é que vai fazer no seu dia a dia em certos períodos da sua vida, né? Principalmente quando chega esse presente aí mensal. É isso mesmo. Vai estar começando agora, quando que é? Quinta? Quinta, Quinta-feira, né? quinta-feira. Dá a notícia aí para as mulheres, por favor, doutora. Então, mulherada, eu gostaria de ver, se eu pudesse estar em todas as UBSs, eu estaria acompanhando todas vocês, né? As UBSs vão de cada área, né? Chico Breve, Edival Ventura, Raimundo Domingos, e outras mais, vão estar fazendo esse acompanhamento, ofertando esse tipo de ajuda, que é os testes rápidos, o preventivo que tem que ser feito, né? O índice de câncer de colo de útero na região norte ainda é muito grande, a estatística, infelizmente, né? Vai estar sendo ofertado também o exame das mamas, né? Não é nada de outro mundo. O preventivo, ele não é pecado. Não é pecado você ir fazer uma consulta. Não precisa ter vergonha de se cuidar. É como eu falei, é chegar lá, ei, onde é? Cadê? Onde é que foi? Que dia é? O que eu preciso fazer? Quando? Quantos dias antes da menstruação? Quantos dias depois? De quanto em quanto tempo? O que eu tenho que fazer para me preparar para fazer esse exame, né? E os testes rápidos, gente, que são nós verificamos as doenças, né? Sexualmente transmissíveis, vai estar sendo feito no momento ali o exame da mama, né? Se você, como eu falei, tem que conhecer o seu corpo, você tem que se apalpar, vai lá no banheiro na hora do seu banho, no teu momento de relaxamento, se apalpa, né? Se toca e se sente alguma coisa, algum nódulo, alguma coisa estranha que você não é acostumada a estar observando ali de rotina, não é? Bom, tipo assim, isso daqui não faz parte de mim, não. Tá alguma Uhum. coisa estranha. Então, vamos buscar uma ajuda de um profissional médico. Não precisa ter vergonha, não precisa. Muito pior é quando evolui, né? Então, é melhor a gente ser prevenida, trabalhar com a Uhum. prevenção. Então, o Justamente. trabalho vai ser das 5 às 9 da noite, né? E vai estar sendo feito preventivo, testes rápidos e exame da mama. Exame da mama. Aproveitando para agradecer todas as profissionais de saúde que vão estar trabalhando nisso, né? Que vai ser até às 9 da noite. Tenho certeza que tem várias pessoas aí envolvidas, enfermeiros, técnicos e tudo mais. Essas mulheres que vão estar cuidando da saúde feminina em Lábrea. Agora, a gente vai chamar a vereadora Andrea, porque ela tem que ter um momento mais rápido, porque ela vai voltar já para o trabalho dela. A doutora Cris vai dar uma pausinha, depois ela retorna com a gente, tá bom? Gente, prevenção é extremamente importante. Eu até comentei hoje que o meu marido teve câncer de tireoide e foi descoberto por um outro dentista, porque quando eu conheci ele, ele já tinha um gogozinho aqui, eu não percebi nada, né? Anos junto com ele. Aí um outro dentista veio, na hora que tava tirando a nossa foto, ele falou: Ué, você tem 2 pomos de Adão? Aí eu falei: Rapaz, anos, nunca percebi. Depois eu fui olhar as fotos, eu falei: Não, mas ele sempre teve. É porque o câncer já era de quando ele tinha 16 anos. E assim, pra glória de Deus, eu digo, o câncer tava amarrado assim
no sistema imunológico dele, amarrou tudo aqui, mas ele já estava com 30 nódulos de câncer, ele podia ter falecido. Então tem que se prevenir, sim. Então, prestem muita atenção aí nos corpos de vocês. Bem-vinda, vereadora Andréia. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, participar de mais uma roda de conversa. Gostaria que o ano inteiro... Sim? Foi lá? Gostaria que o ano inteiro nós tivéssemos oportunidade de estar comentando, falando, né, levando informação às pessoas sobre a questão da saúde da mulher e sobre o empoderamento feminino. Sim, verdade. Esse mês de março é um mês muito importante. A gente costuma lembrar só do Outubro Rosa, porém esquece que o Março Lilás, ele, para nós no Amazonas, talvez seja mais importante até do que o Outubro Rosa em todos os sentidos. Por conta da questão da mortalidade, o câncer de colo de útero, infelizmente, é um dos que mais vitimiza mulheres no nosso estado. E em Lábrea, infelizmente, poucos de nós temos o prazer de dizer eu não conheço ninguém. Hoje mesmo eu estava recebendo um áudio de uma garotinha, que é uma das minhas melhores amigas. Ela vai fazer 3 anos amanhã e ela perdeu a mãezinha dela por o câncer do colo de útero. Gente, que tristeza. E eu tenho uma paixão muito grande pelaquela criança, porque ela tem um amor tão... Ela não conviveu com a mãe dela, né? A mãe dela morreu antes dela completar os 2 anos. E quando a gente conversa com ela, ela diz, tá lá no céu, virou estrelinha, né? Pelo menos essa tristeza ela não carrega, ela carrega a esperança de que a mãe dela tá lá com Deus, né? E a gente precisa evitar que outras crianças, outras famílias tenham que chegar nesse patamar. Infelizmente, o caminho que nós temos não é fácil. Muitas mulheres ainda têm resistência de fazer o exame, por vergonha, como disse a nobre colega, às vezes por falta de tempo, N situações. Ou né? por achar que não é nada, né? Vai passar. Ou eu tomo um chá aqui, vai resolver. Né? Tem todas essas questões aí. De morar longe, né? A gente fala assim, eu costumo falar que nós vivemos no fantástico mundo de Bob. Principalmente quando a gente mora na cidade. É verdade. Tudo é fácil, a gente não vai porque não quer, ou porque tem vergonha, ou por N situações. Mas a gente esquece das colegas e das amigas que moram na zona rural, que tem uma dificuldade muito grande de ter acesso ao serviço de saúde. Nossa. Quando o serviço de saúde vai esporadicamente, 1 vez, 2 vezes ao ano, não é o suficiente. E quando elas chegam na cidade, elas têm uma enorme dificuldade de se comunicar, de pedir ajuda. Acho que de todas as falas que eu ouvi hoje no café da manhã, que diga de passagem, foi maravilhoso. Foi excelente. Foi muito bom, todas as palestras, saí de lá revigorada. Ao sair de lá, eu fui a um lugar, eu cheguei lá e tinha uma outra mulher lá, disse, eu me senti tão bem quando eu saí dali. Acho que aquelas palavras todas eram assim para aquecer meu coração. Eu cheguei lá tão triste, e depois que eu vi aquelas mulheres falando tudo aquilo, eu disse, sou forte. Isso. Renovada. Renovada. Eu digo, olha, você não dá às vezes valor e nem dimensão ao poder das palavras. Isso. E nós, neste mês, temos que aproveitar e entender que nós somos poderosas. Que a nossa palavra tem poder. Que nós precisamos unir as forças para fortalecer aquelas que têm medo de procurar o serviço de saúde. Exatamente. Que têm medo de procurar justiça. A palavra da defensora, nossa, foi assim, acolhedora. E eu acho que hoje, eu falei para você mais cedo, eu acho que você me conhece de outras vidas. Você estava falando muito da minha vida, contando a sua, e eu me vendo, identificou, né? Me identificando, e eu depois observando também a fala da defensora antes de você. E Lábrea tem esse poder com a gente. Eu vou completar 20 anos em Lábrea esse ano, e desde o primeiro dia que eu vi Lábrea, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na faculdade, eu vi um monte de foto, eu disse, é para aí que eu quero ir. Ninguém queria vir. Eu digo, é para aí que eu quero ir. E vim embora para cá, e Lábrea, assim, me encantou de um jeito que hoje eu não consigo visualizar a minha vida
fora daqui. Não é, mulher? Não é engraçado isso? A gente se apaixona, A né? gente se apaixona, né? Eu lembro, a primeira vez que eu vim pra cá foi em 2017. Foi porque eu ganhei um sorteio, tu acredita? Teve um sorteio lá na MEAP, onde eu tava trabalhando. E uma passagem de avião pra Lábrea pra um treinamento que ia ter aqui. Aí eu vim, larguei meu marido, as crianças, todo mundo. Eu lembro claramente o dia que eu pousou o aviãozinho. Primeiro que eu já fiquei desesperado pelo tamanho do avião. Né? Na hora que pousou, aí a plaquinha Lábrea. Aí eu saí, eu tive a sensação que eu estava voltando pra casa. Não tem aquela sensação de quando você tá viajando, tá cansado? E aí você volta pra casa? Dá um alívio. Eu tive essa sensação. Na hora que eu pisei pra fora do avião, eu falei, ué? E tem alguma coisa estranha. Por que eu tô com essa sensação? Eu falei, voltei pra casa com meu marido, já achei nossa cidade. Boa. Eu acho que, sabe por quê? Porque Lábrea, até o próprio nome da cidade já tem uma tonalidade feminina. É Lábrea. Né? Lábrea. É princesinha do Purus. É a princesinha do Purus. Aí você chega aqui, esse povo te recebe tão bem, te acolhe, muito educado. Né? Te alegra, não tem tempo ruim. O povo para gostar de festa, para gostar de rir, para gostar de é muito animado. bacana. E isso faz você se empenhar em querer fazer o seu melhor para retribuir tudo aquilo que tu recebe aqui. Eu gostaria também de adicionar na palavra da vereadora que, lembrando, né, que aqui nós estamos no Rio Purus, que é um dos rios mais antigos, né, do Amazonas. Eu até estava ali na escola lendo um poema para o Rio Purus, eu fiquei tão emocionada com aquele poema. E esse rio tem 2.335 comunidades ribeirinhas. Fora as aldeias. E fora, assim, isso no rio principal, fora os afluentes, né? Exatamente. O Lago do Mamuriá e outros lagos. Então, como ela estava dizendo, né? A nossa zona rural, que é o pessoal extensa. do rio e dos ramais, é extensa. E, assim, tudo é complicado para chegar. Porque eles têm, para sacar o Bolsa Família, o auxílio, tá, eles têm que gastar R$600 de combustível. Eles têm que se reunir para conseguir vir, tem que vir de uma vez acumular, né? E eles vivem do extrativismo, da agricultura familiar, né? Exatamente. Hoje, quando nós entregamos, a bancada feminina entregou o documento ao prefeito reivindicando melhorias na assistência à saúde da mulher, a gente entrega sabendo que ele já faz o possível e o impossível para manter uma saúde de excelente qualidade. Exatamente. Quem conhece outros municípios, outras cidades, sabe o quanto Lábrea é diferenciada na área da saúde, mas a gente também tem uma preocupação muito grande, não só eu quanto as demais vereadoras. Nós sabemos o quanto é difícil chegar à saúde, chegar à justiça, chegar aos direitos sociais para as mulheres do interior. Sim, é complicado. E é muito difícil, é muito caro fazer saúde no interior, é muito caro deslocar. Perigoso, né? Lembrando que o rio... ele tem essa subida, a descida, as madeiras que vêm descendo, o rio suja, aí tem pedras, né? Tem que ter um piloto correto. É muito complicado. E isso deve ser uma pauta, quando a gente está falando aqui de empoderamento feminino, a gente precisa lembrar das nossas lutas, né? Nós já lutamos por ter direito ao voto, nós já lutamos por ter direito a receber igual aos homens, N lutas. A mais recente, que assim, era uma coisa que eu me indignava profundamente, que é eu não ter o direito de escolher sobre o meu próprio corpo. Hoje a lei da laqueadura está aí, você que ainda não sabe, fique atento, que agora você não precisa mais da assinatura do seu marido, não. Nem da mãe, nem do pai. Você pode escolher se você quer e quando você deseja fazer a laqueadura a partir dos 21 anos de idade. Essa é uma lei muito importante. Né? Interessante frisar isso. Empoderando finalmente as mulheres. E aí, além disso, nós precisamos lutar para que outras pessoas possam ter o acesso à informação, à educação, à saúde. Justamente. Principalmente quem mora lá no interior. Quando você estava falando hoje, contando sua história, eu estava ali fofocando mais o vice-prefeito, eu dizendo, gente, olha, tem uma defensora, uma médica, uma dentista, nós estamos em 3 vereadoras ali. Mas você sabe uma coisa que ainda me entristece? Nós, mulheres, temos pouquíssima representação dentro da política. Temos mesmo. Pouquíssima. Alguém um dia me perguntou, mulher, o que tu quer fazer da tua vida? Vai se meter na política? Eu digo, eu aprendi que o lugar onde se decidem as coisas
que fazem de fato importância na tua vida, que é saúde, educação e segurança, não é eu discutindo com a minha amiga na mesa de casa, na cozinha. Não é, minha amiga, não é. Não é a gente conversando no banco da frente de casa, não é a gente distribuindo fake news. Não é. É na política, mulher. É lá que a gente vai mudar, é lá que a gente vai continuar exercendo nosso direito, né? De voz, de fala, de levar as demandas das pessoas. Quantas vezes eu vi profissionais tão encantadas, tão motivadas quando chegavam em uma unidade para desenvolver o seu trabalho e não ter condições de trabalho, porque o SUS, infelizmente, não te oferece. Não é que o teu gestor seja ruim, é porque existem limitações de orçamento, disso, daquilo. E o lugar onde se pode mudar é a política. Exatamente. E a gente fez uma continha rápida e eu quero até convidar vocês a... Se eu estiver errada, você vai lá e diga, vereadora, encontrei outra aqui. Existe alguma governadora na região norte? Sabe me responder? Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, eu ainda voltei Amapá. numa governadora, mas não entrou. A região norte inteira é ainda gerida por representantes homens. É verdade. A gente começou a procurar, achamos uma no Nordeste, onde o Nordeste elegeu um estado que eu não sei dizer agora de cabeça, mas elegeu uma mulher e uma vice. Uma chapa extremamente feminina. Não estou aqui desmerecendo os homens. Porém, acho que, assim como você, como a nobre colega que estava ali, qualquer uma de nós, quando está dentro da nossa casa, o nosso marido, ele ajuda a gente pacas. Mas quem que é a mente que começa a economizar, que ajusta, que vem ali, olha, a gente ganha isso aqui, como é que a gente vai pagar aquilo? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem a escola do menino, tem o material escolar. Minha amiga, quem pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Os homens só... Olha, o Raí fez um comentário interessante em redes sociais. Redes sociais do Sportbet. E para quem fica a gestão do lar? Não, a gente é muito gestora do lar, mesmo trabalhando fora, né? Você trabalha, eu trabalho. Os meus amigos costumam dizer que eu sou a mãe do Cris. Né? Todo mundo daí, o Cris, né? A mãe do Cris. Sou a mãe do Cris. Tem quantos? 4? 4. Quem não me conhece, assim, muito perto, aí fica, menina, mas para que você trabalhar tanto? Eu digo, olha, 2 são trabalhos, os outros 2 são por prazer. Eu dou aula porque eu gosto, eu me sinto bem, é anti-estresse. Né? Eu gosto de trabalhar na enfermagem, para mim também é algo espiritual. Eu acho que a cura é algo mágico, né? É algo milagroso. Você servir ao outro, sim, o cuidado, né? É algo muito natural da mulher e é algo que me faz muito bem. As outras coisas eu vejo como trabalho, mas o resto não. Mas voltando ao X da questão, a gente precisa começar a mostrar para as nossas mulheres que elas podem, que elas devem e que é necessário estarmos na política. Sim. Não só como vereadora, mas como deputada, como senadora, como governadora. Nós já tivemos uma mulher presidente no nosso país. Sim. Né? Podemos ter governadora, podemos ter senadoras. Essa lei da laqueadura, se você vê, quando foi criada, 1900 e bolinha. Minha gente do céu. Como que se atrasou assim? Como que ninguém nunca olhou para isso? É por quê? Porque quem vota no final das contas são homens. Quem é o homem que pode dizer que ele pelo menos imagina como é a dor de parto? Doutora? Dói, doutora? Dor de parto? Isso. Nós somos moles. É a primeira coisa que eles falam, que é isso, não sei o quê, né? Esse escândalo. Não grita não, calada. Ainda tem outros comentários assim que é melhor nem comentar, né? Verdade. Mas nunca nenhum homem, por mais que ele tenha o melhor coração, por mais que ele seja espiritualmente trabalhado, ele jamais vai conseguir ter a noção da intensidade da dor do parto, da preocupação que você tem durante uma gravidez. Não, e de toda a mutação que a gente sofre, né? A gente tem alteração do quadril, da coluna,
a densidade do corpo, a bexiga. Os órgãos mudam de lugar, a gente tem 1,5 litro a mais de sangue dentro do corpo. Gente, o emocional de uma grávida é surreal. O peso que vai aumentando gradativamente, a gente aumenta 20 quilos. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, temos medo de morrer. Mas eu vou falar a minha experiência pessoal. O meu medo de morrer aumentou 100% depois que eu passei a ser mãe. Eu não tenho medo de morrer, de perder o meu corpo, de perder a minha vida. É o medo de deixar meus filhos. Sim, mano. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Quem vai olhar como eu olho? Né? E esse sentimento é que a gente precisa trazer para dentro da coisa pública. Né? Eu posso não estar aqui, mas o próximo que vier vai dar continuidade? Vai olhar, vai ter a sensibilidade de entender que nós somos todos seres humanos, somos cidadãos, somos usuários, mas cada um tem uma necessidade diferente, que eu preciso ajustar a coisa pública para atender essas necessidades. Amanhã tem a Conferência Municipal de Saúde, quero aqui deixar o convite para todos nós estarmos lá. A Conferência Municipal de Saúde é um espaço onde a população pode colocar suas dúvidas. Aí, que bacana. Né? De colocar suas sugestões, de votar. De onde nasce praticamente todas as políticas públicas em saúde. Legal. Onde é? Que vai horas? ser na UEA, começa às 7h30 da manhã, vai até, eu acho que mais 5, 6 horas, né? Não, doutora? Não olhei a programação direito, mas começa mais 7h30 da manhã, aí tem o horário da manhã, tem o horário da tarde, vão ser eleitos delegados que vão representar o município de Lábrea na estadual. Legal. E levar as nossas propostas, se Deus quiser, para a federal também. E esse espaço aí é importante. Porque quando a gente reclama, mas aqui no meu município não tem uma maternidade. Eu queria que tivesse uma maternidade. Não é só eu quero. Não é só eu desejaria, nós temos que mudar. Tem que ter um representante, um projeto, alguém que vai lá dar a cara, né? Esse link aí, hoje você comentando, eu acho que muitas vezes a gente vai crescendo e a gente vai perdendo o feedback com o nosso eu do passado. E a gente não pode perder isso. Pode. Porque quando tu perde isso, tu esquece que um dia tu sente frio, que um dia você teve vontade de ter algo e você não teve, que outras pessoas podem estar vivendo a mesma vida que você teve e você não sente, você está bem ali. Hoje, como você disse hoje, dentista casada com um cara louro, dos olhos azuis, está bem, está rica, bem. Né? O povo às vezes fala isso de mim também. Meu filho acha graça, que eu começo a contar minha história e ele diz assim, mamãe, calma, senão o povo vai já começar a chorar. Né? Mas a minha história, muito diferente de muitos outros, assim, eu tive uma mãe que foi muito inspiradora, mas a frase que sempre me acompanhou foi uma frase do meu pai, que não era um exemplo de homens, diga-se de passagem, mas tinha uma visão muito diferenciada para a época. Ele dizia, minha filha, eu não quero que você sofra como as outras sofrem. Eu quero que você estude, que você escolha e que você não seja escolhida. E eu ficava ali, eu não entendia aquilo, né? E ele estava falando de empoderamento. Tava falando de empoderamento. Hoje eu entendo que é empoderamento. Ele te empoderou. Ele dizia assim, se você não estudar, você vai ser escolhida. No dia em que você colocar um anel no seu dedo, que é a graduação, né? Que os nossos pais, o chique do último era ter um filho formado, um filho com a faculdade com anel de formatura, né? O dia que você colocar um anel no seu dedo, minha filha, você não escolhe, você não é escolhida, você escolhe. Você escolhe onde você vai morar, você escolhe onde você vai trabalhar, você escolhe com quem você vai dividir sua vida. E foi uma frase de alguém que não teve muito, né? Não teve muito. Não teve Por isso muito. ele falou assim, o que eu desejo pra você é que você saiba que você é capaz. Em curtas palavras foi isso. Muito bom. Então, amigas, vocês que estão aí nos escutando, né, ouvindo essas 3 mulheres aqui, a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês é: você é capaz. Não deixe ninguém dizer para você que você não é capaz. Você pode ser o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Basta você acreditar no teu potencial. Você ter esperança de que as coisas podem mudar.
tem aquele dia assim, não vou mentir pra você, que dá vontade de chutar o pau da barraca, desistir de tudo. Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Você me vê rindo por aí, meu marido que diz assim, nossa, o povo te vê rindo, te vê por aí, né? Quando tu tá aqui em casa chorando, quando tu tá com ódio por aí, ninguém te vê. Eu digo, mas ninguém precisa saber da minha dor. Ninguém precisa saber da minha desilusão. Eu preciso, porque eu preciso entender que o mundo não é feito de flores. Justo. Mas essa dor, essa desilusão, ela não é para te parar, é para te fortalecer. Para produzir perseverança, né? Exatamente, para você crescer e você ter vontade de chegar de fato onde você quer. E você dá valor quando você chegar. Hoje eu tenho certeza que quando você olha lá para trás, você olha aquela meninazinha que você disse que cresceu na periferia de Grajaú. Foi Guarujá. Guarujá, com G, né? De Guarujá. E você diz, olha, viu? Você não desistiu e hoje eu estou aqui. Exatamente. Valeu a pena pedalar os 20 quilômetros. 5 anos. O meu filho, eu brinco com ele todo dia por causa da história do ônibus do IFAM, que ele não gosta de usar o ônibus do IFAM. Eu digo, o ônibus do IFAM é comprado com meu imposto, com imposto de um monte de outras mães. E ele está lá gerando emprego para o motorista. E ele está lá gerando emprego para quem está vendendo combustível. Se você e seus coleguinhas não quiserem usar o ônibus do IFAM, o motorista vai ficar desempregado, o posto de gasolina não vai mais vender combustível. E você quer carregar essa culpa com você? Eu disse, mamãe, para com isso. Mulher, não me convence. Para com isso. Eu digo, preste bem atenção. Hoje, o governo federal, como as coisas mudaram, coloca um ônibus à disposição dos A gente alunos. ia a pé pra escola. Bate aqui, tu ia de bicicleta, eu ia a pé, mulher. Isso aí. Né? Não tinha ar-condicionado não na tinha sala de ar-condicionado, aula. não. Era ventilador. E os meninos ainda botavam pó de giz em cima pra acabar com a gente. Eu tenho certeza que a doutora tem histórias bem similares, não tem não, doutora? Quando eu vejo um Fusca, eu morro de rir sozinha. A pessoa não sabe, mas tá doida, tá rindo sozinha. Porque eu lembro que na época da faculdade tinha duas colegas que tinham carro. Uma era um Fusca e a outra era um Monza. Eu nunca vi dois carros caberem tanta gente. A multiplicação de mulher. Multiplicação de mulher cabendo dentro daquele carro para poder chegar para estudar. O Fusca do Parecia circo. o Fusca do circo, Isso todo mundo ali. Até hoje a mamãe tem uma amiga minha que quando a gente encontra ela disse, olha mulher, eu nunca esqueço quando você vinha lá na esquina da rua de casa, na minha casa tinha uma ladeira, aí ela vinha lá da esquina buzinando no Fusca, bibi, desce que não tem freio. Aí tentando segurar o carro que era pra gente correr pra pegar o Fusca. E essas coisas marcam a tua vida. Marco mesmo. Eu tive um Fusca laranja, foi o meu primeiro carro. E ele dava mais prejuízo do que... Porque era 500 conto por mês só pra pagar as consequências. As consequências. Aí eu desisti dele, eu falei, não, Fusca, não vai rolar. Aí depois eu fui pro Uno Mille. Mas vou te dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena a sua perseverança. Valeu a pena a sua fé. Suas discussões com Deus. Eu prestei muita atenção na sua palestra hoje, né? Você foi simples, direta. Beleza, fechou. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que, assim como essa colega que acabou de comentar, como eu que me identifiquei, nossas histórias são muito parecidas. Muitas outras mulheres se inspiram na nossa história. É verdade. O projeto que a gente tem na Câmara Municipal, que é Personalidades Femininas de Labra. Esse ano nós estamos homenageando as professoras e as mulheres que trabalham na limpeza do nosso município, na limpeza da rua, né? E alguém uma vez me perguntou, mas por que tem esse projeto? Eu digo, porque é importante que as novas gerações conheçam as histórias de outras mulheres. Quando eu olho uma professora, quando eu olho uma diretora, quando eu olho alguém que chegou, alcançou seu sonho, está construiu sua família e está bem, eu fico, como é que essa pessoa chegou lá, né? E aí, quando eu conheço a história dela, poxa, eu posso também. É isso. Eu sou capaz também. História é extremamente importante, testemunho, né? Quem eu era, o processo que eu passei, onde eu cheguei. Exatamente. E é para isso que serve esse projeto Personalidades Femininas. Algumas vezes as pessoas criticam, por que você escolhe essa ou outra? Olha, vai chegar a tua vez. Mas presta atenção na história dessa, talvez para ti não seja inspiradora, mas para outra pessoa é.
Para fechar aqui um pouquinho a questão da inspiração e mais uma vez relembrar a tua fala de hoje, eu me recordo de um evento, assim que eu cheguei em Lábrea, nós fomos uma aldeia, eu e uma amiga minha, fomos vacinar. Vacinar na aldeia é muito engraçado, muito legal. O povo te adora, eles te esperam pacientemente, as crianças, bem capaz mesmo. Todo mundo corre, nós corremos atrás dos meninos. Eu já pensei, tu não foi na mesma aldeia aqui? É aquela muvuca. Aí era um bando de menino correndo e nós correndo atrás. Aí a minha amiga subiu em cima de uma goiabeira e a menina pulou. Ela pulou atrás da menina, pegou a menina e disse: vem aqui que eu vou conversar contigo. Aí conversou, conseguiu vacinar a menina. Isso há muitos anos atrás. Aí passou o tempo, eu na sala de aula, dando aula, e a menina me olhando. E a menina me olhando, era o primeiro dia de aula, né? Digo, essa menina, será que tem alguma coisa errada comigo? Que a gente vai lá pensando, né? Tá acontecendo comigo, né? Terminou a aula. Aí ela disse: a senhora não lembra de mim, não, né? Aí eu: que menina? Da onde? Aí eu te conheço de algum lugar? Ela disse: a senhora lembra daquele dia que a senhora foi lá na aldeia? A senhora e uma colega sua. Gente. E a gente corria. E essa colega subiu na goiabeira, pulou e me pegou? Aí eu disse: lembro dessa história. Eu sou aquela garotinha. Olha aí, ó. Desde aquele dia que a sua amiga conversou comigo, eu falei pro meu pai que eu queria fazer a mesma coisa que vocês faziam. E ela agora, final do ano, formou como técnica de enfermagem. Orgulho da família dela, foi a primeira pessoa da família dela, indígena, ser técnica de enfermagem. Olha aí. Oh. E no dia do projeto final, ela disse: eu não vou parar por aqui. Eu quero chegar igual onde a senhora está. Eu quero ser enfermeira também. Olha só que linda. Eu quero crescer mais ainda. A gente não tem noção do quanto a gente pode influenciar positivamente as pessoas. É verdade. Assim como a gente pode influenciar negativamente também. Então, quando você ouvir alguma mulher ou qualquer outro ser humano, independente de raça, dizer que você não é capaz, que você é pobre, porque eu sofri muito com isso. Que eu era pobre, que eu era preta, que eu tinha cara de índio, que eu estudei em escola pública, que eu jamais ia passar no vestibular. Eu não recebo. Isso não é para mim. Eu vou passar no vestibular, eu vou estudar numa universidade federal, eu vou fazer faculdade. Muito bem. Era sempre isso que eu pensava. E é assim que tu tem que pensar também. Palavras ruins, tu vai encontrar em um monte de lugar. Não absorve. Ignora. Faça um favor a você mesma. Acredite que você é capaz. Muito bom. São 5h12 agora. Já tá na tua hora, né, minha querida? Muito obrigada pela tua presença aqui, vereador. Foi um prazer. Prazer te conhecer, muito legal. Olha, quero deixar aqui o convite para as duas irem sexta-feira. Nós vamos fazer a sessão especial de homenagem às mulheres. Quero contar com vocês lá. Na Câmara, né? Na Câmara. Toda sexta-feira tem sessão, gente. Vocês não sabem como eu fico feliz quando o plenário tem bastante gente. A sessão é aberta. Começa às 9 horas, tá? Da manhã. Todo mundo pode participar. Em especial, gostaria de contar com a doutora também, que o seu tom de voz é maravilhoso, doutora. A senhora tem um poder na sua voz de acalmar, de acarinhar. Nada. É tão bom te ouvir, você não tem noção. Como foi maravilhoso te ouvir hoje. E eu te agradeço em nome de todas as mulheres que estavam lá, pela tua palavra de incentivo, pela tua capacidade de encantar o coração com a tua voz. Muito obrigada, Raí, por estar aqui. Eu tô com um monte de mulher lá na Câmara agora me esperando. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que a gente possa estar juntas mais vezes. Mulheres, hoje nós botamos o Raí para correr. Muito obrigada, Deus. Tchau. Deus abençoe. Bom trabalho. Bom trabalho para ti lá. Obrigada. Gente, eu também ouvi várias coisas, porque como eu cresci em comunidade ribeirinha, né? Até os 14 anos, aí depois que eu fui mudar lá pro lado de Santos, Guarujá de novo. Aí os amigos do meu pai falavam assim: como é que tuas filhas vão pra frente? Você criou elas igual homem. Aí meu pai não sabia que tinha diferença de criar homem e mulher, não. Graças a Deus, meu pai era muito pra frente. Meu pai foi muito gente boa. Aonde ele ia, eu tava grudada junto. Aí a gente era muito parceiro, né? E eu acho que isso me fortaleceu muito. Tudo bem que eu me vestia igual menino. Aí eu tive que aprender a me vestir assim, melhorzinha. Mas só depois que eu comecei a namorar o Daniel. Antes eu não ligava, não.
Tá certo. Bora lá. O Raí vai acompanhar lá a vereadora Andréa. Gente, foi muito, muito emocionante nessas conversas de hoje, ouvir o testemunho dessas mulheres, o quanto que elas passaram, o quanto que elas viveram, e as coisas negativas que foram ditas e que elas foram conseguindo descartar. Eu tenho certeza que muitos de vocês ouviram coisas, vocês meninas principalmente, que têm ouvido coisas ruins na mente de vocês, vocês vão conseguir vencer isso aos poucos. Procura ajuda. Procuram pessoas mais velhas que vocês confiam, outras mulheres, talvez professoras, médicos, psicólogos, né, aconselhadores, né, conselheiros cristãos ou discipuladores que você tenha. E conta essas palavras ruins que estão dentro de você, porque muita coisa é soprada no teu ouvido e às vezes você fala assim, sou eu mesmo que estou pensando isso, e não é. É um sopro velho que está ali, ó, manipulando a tua mente, né? E voltando à fala agora com a doutora Cris, né, sobre a nossa mente e o quanto nós mulheres somos afetadas para trás. Do quanto a nossa mente é afetada, né, com a influência da toxicidade de outras pessoas e da nossa própria toxicidade também, né? Porque, não sei você, Cris, mas muitas vezes eu cobro mais de mim do que dos outros. Sabe? Para os outros eu relevo. Eu fico assim, não, tudo bem, porque ele é só criança. Não, tudo bem, porque ela não, tudo bem. Mas se sou eu que faço a mesma coisa, eu fico assim, ai, eu não devia ter errado, eu não devia isso. E fica me consumindo. Eu não sei se tem outras pessoas que passam por isso. Eu acredito que a maioria, né? Às vezes nós somos tão tolerantes com erros de outras pessoas, né? Às vezes um tom, né? A vereadora até estava falando, a voz dela. Mas de vez em quando a minha voz também fica bem. Então, quando nós não conseguimos administrar nessa questão de se cobrar, de falar, poxa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter amenizado, eu deveria, né? E começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar, se frustrar, sendo que a outra pessoa, tá nem aí. Tá nem aí. Tá nem aí. Tipo, você tá se desgastando, você tá se estressando, você tá tendo crise de ansiedade, você tá tendo insônia. E aí vem as consequências dessas cobranças, né? E são pessoas tóxicas, né? Porque aquelas que não são tóxicas, elas estão para nos apoiar, para o que der e vier, né? Para nos guiar. Eu quero até agradecer aqui pelo apoio da minha amiga Cláudia Braga. Né? Cláudia, linda. Da Cláudia, que me mostrou uma coisa a mais para somar na minha vida, que foi conhecer a família Atitude, né? E isso me ajudou muito. Como foi falado pela manhã, as pessoas de Lábrea são muito receptivas, hospitaleiras, carinhosas, né? E isso daí para mim foi maravilhoso quando eu cheguei aqui com meu filho. E o que me fez com que eu me encantasse por essa cidade foi justamente essas qualidades, né, que nós temos. Então, a questão de pessoas tóxicas, nós temos que nos afastar. De manhã eu falei sobre o valor da mulher. Se valorize, né? Tente entender quando alguém alterou a voz com você sem ter motivo nenhum. Tente entender a questão da violência doméstica, né? Às vezes você fala, é porque como a promotora falou, né? Você se prende porque é pai dos meus filhos, se ele for preso eu não vou ter condições, e fica sofrendo aquela violência, né? Aquela violência, às vezes não é nem física, mas é emocional, o que prejudica também, né? Então, assim, a mulher... a promotora, eu achei até um gesto muito lindo, que ela falou que tem mulheres que chegam lá só querem conversar, só querem se abrir, porque elas gritam por isso. Às vezes o nosso corpo, às vezes não, muitas das vezes o nosso corpo grita, né? Nós aguentamos tantas coisas caladas, trabalho de casa, trabalho fora, filho, marido, administrar toda uma casa, os deveres escolares das crianças, né? Às vezes você passou por um divórcio, uma separação que tem um peso, uma separação, uma morte na tua família, né? Uma perda de pai, de mãe.
E isso acarreta num peso emocional Acarreta. que não cura, né? Não cura e acarreta tanto. Só que tem uma coisa, eu não sei se vocês já observaram. O Raí tá ali caladinho, mas eu acho que ele já deve ter observado. Quando nós sofremos perdemos alguém, né, de qualquer forma, o amigo, ou um namorado, ou companheiro, esposo, não sei. A mulher, ela não pode ficar fraca. Ela tem que ser guerreira. Porque ela que tem que dar conta dos filhos. Ela tem que subir no salto e botar o Ela cropped. tem que subir no salto, abanar os cabelos, vamos jogar a cabeleira aí pra trás, pra jogo, colocar o corpo pra jogo. Tipo, eu tenho que guerrear, eu tenho que ter força, eu tenho que dar suporte pros meus filhos, pros meus familiares, pras pessoas que me amam. Só que, como eu te falei, quando nós deixamos as frustrações, ansiedade, tristeza, angústia no peito, né, a insônia tomarem conta das nossas vidas, o nosso corpo pede socorro, né? E o socorro dele, quando vem, não é legal. É por isso que a parte emocional foi o que eu falei pela manhã. A questão emocional da mulher, ela tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Vai lá, tira um tempinho pra você. Ah, não tem dinheiro? Não tem problema. Vai lá, faz um cafezinho, então vai lá na casa da vizinha, pega um tempinho, conversa, fofocar não, mas conversar assim. A fofoca traz ingratidão, gente. Fofoca traz ingratidão. De acordo com a missionária, traz ingratidão. Então, fofoca exatamente. não, fofoca é tóxica, tá? E se livre de pessoas fofoqueiras, são tóxicas, né? Ajuda o teu amigo a não ser mais fofoqueiro. Isso. Então, assim, gente, ter uma conversa com uma amiga vale tanto, né? Você chegar com os teus filhos, fazer um passeio, ou tirar um tempo para ouvir ou ajudar alguém, é muito gratificante. Isso, além de trazer benefício, levar o benefício para a pessoa, traz benefício para você, né? Justamente. Isso é muito importante. Sempre cuidar, primeiramente, do emocional. O que você vai fazer quando você ficar triste? Qual é o seu meio de refúgio? Onde você se refugia? Como é que você consegue resolver isso? É onde entra quando a maioria das pessoas não consegue, é onde tem que pedir ajuda de um profissional, né, de saúde. Como eu estava falando antes aqui com a Cris, a vida toda eu sempre fui muito ativa, né? Muito agitada. Minha mente é muito rápida. E eu comecei a desconfiar que eu tinha hiperatividade. Eu falei assim, tá piorando. Não tô legal. Não tô legal. De primeira eu achei que era porque eu tinha ficado grávida, sabe? Eu falei assim, não, eu engravidei. A gravidez deixa a gente mais esquecida, mais distraída. A culpa é da gravidez. Aí veio a segunda gravidez, terceira gravidez. Quase morri. Já não é culpa da gravidez. Já não é mais culpa da gravidez. Aí eu quase morri na terceira. O médico falou, parou. Porque senão ia morrer você, o bebê. E tu queria mais, né? Maninha, eu não adotei depois? Aí é mulher, viu? É guerreira. E aí ainda veio a adoção, a gente teve acolhimento. São 8 filhos no total lá em casa, né? Mas são umas bênçãos na nossa vida. E eu falei assim, nossa, eu batalhei. Na verdade, não fui nem eu escutei minha irmã falando que alguém disse pra ela aquelas coisas. Sim. Que não me entende. Porque alguém que batalhou tanto para ser dentista decide deixar a profissão para ser mãe. Aí eu falei, mas essa pessoa não me entende porque, primeiro, é homem. E segundo, ele não é mãe. A partir do momento que você tem que tomar cuidado de um outro ser humano. E, cara, a gente adotou adolescente, jovem. E são pessoas que você, assim, não precisava estar presente, senão morria. Igual bebê, né? Porque o bebê, se você não der atenção... morreu. Fica lá no berço e morre, porque não consegue ir se alimentar sozinho, nada. Depende 100% da mãe. Aí você tem que estar indo lá e cuidando de bebezinho. Eu curti bem essa fase. Depois vem aquela fasezinha que eles não sabem falar direito, começa a discutir com a gente, eu ficava, que divertido, né? Legal. Que legal essa fase que eles querem bater boca comigo como se souber mais que eu. Né? Aí eu ficava assim, por que você tá falando isso? E mas por quê? Aí eu comecei a reparar que eles eram muito parecidos comigo. Eu falei, tô entendendo. Tem um comentário aqui. Perdi meu filho, que tinha 21 anos. Pedi de Deus para me fortalecer e continuar
minha vida e hoje cuido dos meus demais filhos, pois esse benefício foi em prol da minha família. É isso mesmo, Rose. Nossa, eu tenho dificuldade de falar sobre perda de filho, porque deve ser uma dor tão absurda, eu não consigo mensurar a tua dor, Rose, de verdade. Mas eu sinto muitíssimo. Mas graças a Deus você continuou pelos outros filhos. Porque dá vontade de se perder, né? Quando a gente perde alguém, dá vontade de se perder junto. Olha, a gente às vezes pensa assim, o ser humano, ele não sabe perder. Não sabe Não perder. sabe, Não sabe né? perder. A Rose aí, a Rose, eu também não consigo nem imaginar como foi a tua dor, né? Mas na Bíblia fala que tem um versículo que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E somente nesses momentos que nós percebemos, como a Carolzinha falou também, que questionou a Deus, né? Me ensina a te amar, porque é tanto problema, é tanta coisa, é tanta dificuldade. Meu, eu não sou o Rambo, não, pra aguentar tanta porrada, né? Não sou nem o Hulk. Não sou nem o Hulk ainda tô em fase de crescimento. Então, assim, aí vem os questionamentos, né? Mas é através da dor, das dificuldades, que nós aprendemos a amadurecer e a resolver os problemas, né? E quanto à tua questão, assim, de... Essa pessoa falou aí que não entende que tu fez odontologia e andou de bicicleta quantos quilômetros? 20 quilômetros. Ela era fitness, viu? Eu era. Depois engordei 20 quilos. Pra quê? Não sei. Enfim, então, eu acho que essa pessoa, ela não tem um objetivo na vida, porque pelo que os meus pais me ensinaram, a gente tem que fazer o que ama. Não é? Fazer o que ama. É um dom. É um dom ser dentista, é um dom ser médico, é um dom ser enfermeira, é um dom ser faxineira, é um dom ser uma dona de casa. Cozinheiro. Tudo é dom. Cozinheiro. Gente do céu. Eu amo os cozinheiros. Eu fico assim olhando, nossa, como é que faz uma comida tão gostosa com tão essas rápido, mãos, tão rápido, né? Eu fico... E aquela dona de casa que tem o dom que você chega assim na casa. Eu amo visita domiciliar, gente. Tá certo, que é bem corrida aqui, mas eu amo, porque você vai nas casas, meu Deus, aquelas panelinhas que dá pra ver o rosto. Eu fico impressionada, elas tudo enfileiradinha. Aí pergunta se eu gosto. Eu não gosto, eu não vou mentir. Eu não vou mentir, eu não faço de jeito nenhum. Então, assim, cada mulher é uma caixinha de segredo, né? Cada mulher tem um jeitinho especial, toda mulher é especial. Ai, a minha vizinha, a Paula, uma benção na minha vida. Esses dias ela viu lá a roupa do meu menino rasgada, voltou com a roupa arrumada. Eu olhei e eu fiquei, como é que você fez isso? Eu já tava pensando, vou jogar fora e comprar outra. Né? Falei, como eu sou gastona. Conhecimento. Mas é porque eu não tenho habilidade. Eu já tinha costurado e abriu no mesmo dia. Eu falei, não vai adiantar. Mas ela costurou e não rasgou mais. Né? Ou seja, tem pessoas que são muito habilidosas com coisas que a gente não consegue fazer, né? Isso que eu sei suturar, né? E aí não sei. Não sabe costurar. Eu suturo, mas não costuro. Eu entendo aí, mas tudo bem, né? Mas então, voltando a essas decisões que a gente tem que tomar, né? Nós, como mulheres, a gente tem que decidir as coisas muito rápido. A vereadora estava falando da menininha, né? Que se inspirou... Não, a que se inspirou nelas para ser enfermeira. Eu, com 5 anos... vou virar aqui, desculpa. Eu, com 5 anos, me inspirei para ser dentista. Foi uma dentista, Luciana. Ela foi lá na comunidade que a gente morava, né? No Parque Náutico, em Cananéia. E lá ela atendeu todo o pessoal da comunidade. E eu tinha uma vizinha que ela não tinha os 2 dentes da frente. E, cara, quem não tem os 2 dentes da frente é bem óbvio, né? E aí ela ria sempre assim. E ia falar o tempo todo. E ela fez as próteses e a mulher saiu com dente. E na hora que ela sorriu... E foi no mesmo dia. Ela entrou e saiu com dente. E aí ela deu um sorriso tão lindo que eu olhei meu olho... Eu falei, uau, isso é mágica. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Da pessoa sentar e no mesmo dia sair pronto. Nossa, adorei. E aí eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, quero ser dentista. Ele falou, então vai trabalhar porque eu sou pobre. Não, olha Aí ele falou, vai orar. Eu falei, tá bom. E eu fui lá e eu fiz uma oração bem sincera de criança, né? A criança tem a oração melhor, né? Ela tem uma fé. Inocentes, né? É uma fé verdadeira. Aí eu falei assim, Deus, quero ser dentista.
pague pra mim. E foi essa a minha oração. Pague pra mim. Me dá conhecimento, né? E aí eu fui crescendo, né? E aí foi quando a gente mudou lá pro Guarujá. Aí, quando eu mudei, eu já pensei. Na minha cabeça veio assim, ele tá me trazendo pra cá porque aqui tem faculdade. Mas eu não falei nada pra ninguém, não. Mas na minha cabeça, eu tinha certeza que era por causa disso. E eu tinha 14 anos já, né? Já tinha 9 anos de sonho de ser dentista. E aí foi quando eu passei no Enem, foi um dos primeiros Enems que teve. O Enem não era tão complexo, ele era mais pegadinha e tal. Tirei 95 no Enem. Aí a minha redação foi excelente. Eu falei, nossa, eu sou um gênio. Cresci na zona rural, consegui fazer isso aqui. É que eu estudei muito também, né? Eu não tinha noção do quanto eu estudava. E tanto é que eu aprendi inglês sozinha. Porque tem gente que gosta de estudar, né? Eu sou dessa. Eu não gosto de nada de casa. Eu não sei cozinhar direito, não sei limpar a casa direito, não sei fazer nada dentro de casa. Mas eu estudo e computador é excelente. Ótimo. E aí fiz a faculdade, 4 anos integral. E aí eu casei. E aí comecei a ser mãe e gostei mais. Foi isso. Foi uma hora que eu olhei e falei, vou ter que dar atenção agora pra esses pequenininhos. Eles não pediram pra nascer, eu que botei eles aqui, então eu vou ter que parar. Aí eu falei com o Daniel, eu falei, ó, vou pausar aqui o odonto, porque eu tô pensando em morrer com uns 90 anos, não sei o Raí com quantos anos ele quer falecer, né? Mas eu quero lá pros 90, tá bom, né? Eu falei, os meninos crescem, mano, eu tenho a vida toda ainda. Fala que eu morre mais cedo. Fala que o homem morre mais cedo, mas é porque se aventura assim umas coisas que não é pra ir pra corredeira, andar com arma, né? Não é pra fazer assim com essas loucuras que o homem faz. Andar de moto sem capacete, não vou nem comentar esse item do capacete. Porque nós estamos em Labra, né? É proibido usar capacete. Mas aí eu me apaixonei pela maternidade de um jeito muito profundo. Principalmente porque o Elias, eu descobri que ele tinha autismo, né? Aos 3 anos de idade, né? Que foi o meu biológico mais velho. E aí todos os outros filhos, cada um foi vindo de um jeitinho. E eu via claramente que Deus estava direcionando a minha vida. Ele falou, tu me pediu? Eu te dei o que tu queria. Agora, será que era isso aí? Aí eu olhei e falei, ótimo, vou usar a minha sabedoria no que eu aprendi aqui, porque eu uso, né? Por exemplo, os meninos caem lá em casa, sou eu que costuro. Né? Eles abriram o queixo várias vezes, eu que fechei. Fechei até o braço da minha vizinha também, coitada, que foi arrebentado da lâmpada. E aí a gente vai fazendo o usando a nossa profissão, né, ainda. Mas o ser mãe foi algo muito brilhante pra mim. E tem muita gente por aí dizendo que a mulher que escolhe ser mãe, poxa, o que passou na cabeça? Por que ela se rebaixou a ser mãe, se ela podia ser doutora? Cara, como é que alguém se rebaixa a ser mãe? Não entendi. Entendeu? Sim, claro. Não acho legal esse tipo de intromissão, assim, ou esse tipo de pensamento. Eu acho que quem tem esse tipo de pensamento tem que dar um passinho para trás e avaliar a sua própria cabeça. Por que a pessoa tem uma faculdade, ela vai valer mais do que uma pessoa que não tem? O valor de uma mulher está na existência dela e não no que ela faz ou não faz, né? Em ser vida, em ser uma pessoa. Então vamos começar a olhar mais profundamente o verdadeiro valor do ser humano, né? Falando agora nessa tua questão aí que tu, desde criança, né, já queria, meu sonho era ser professora. E pedi para Deus, eu falei, minha família não tem muitas condições, e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero estudar, eu quero ser professora, eu quero ensinar, eu quero pegar os pequenininhos, alfabetizar, e eu quero. Então eu comecei a estudar também, fiz o magistério, do magistério prestei vestibular para letras, e dei aula, né, fui dando aula, amava a minha profissão de paixão. Só que eu passei por um momento na minha vida bem difícil e a dor que eu sentia era tão grande, mas tão grande, que me consumia aquela dor. E eu falei, Senhor, essa dor é muito grande, não vou conseguir conviver com essa dor. Se eu não consigo fazer com que essa dor passe, eu quero ajudar quem está passando pela mesma dor. A mamãe falou, você é louca. Não, mãe, eu não sou louca, não. Agora eu quero ser médica.
da onde, Cris? Da onde que tu vai ser médica? Eu quero ser médica, eu quero ajudar, eu quero curar, eu quero ajudar, eu quero falar, eu quero estimular as pessoas, eu quero cuidar, eu não quero mais dar aula, eu quero cuidar, né? Então, assim, tem momentos da nossa... Tudo contribui para o bem. Dá aquela viradinha de chave, você entende pra que nasceu, né? Para que nasceu, né? E hoje eu amo minha profissão de paixão, né? Não sei se vai ter essa viradinha de novo, mas enquanto eu estou nessa profissão, tá maravilhosa para mim. Amo. Para mim é um desafio todos os dias acordar e receber as pessoas no meu consultório. Cada um com uma história diferente, né? Às vezes só querem ser ouvidas, como a promotora falou. Só querem um momento ali contigo e saber por que estão sofrendo tanto, por que sentem tanta dor, por que, né? Por que isso está acontecendo. E daí você vai vendo que isso é um dom. É um dom, né? É um dom de ser mãe, tem o dom de ser dentista, o dom de ser dona de casa, como eu já falei. Tudo é um dom. Tudo, Deus te dá esse dom. Isso. Eu acredito nisso, que Deus é que te dá esse dom. Então, quem é dona de casa, cozinheira, nossa, né? Quem tem aquelas mãos para docinho? O artesanato, né? O artesanato. Eu acho incrível. Gente do céu. Então, cada mulher tem um dom tão especial. Cada mulher é muito linda, maravilhosa, poderosa. As jogadoras de futebol, tem menina que é baterista, as skatistas. Gente, são habilidades mil. Aí quem é você ou alguém que vem de outro lugar, tipo, o que você tá fazendo aí nessa profissão? Tu deixou de ser dentista pra ser dona de casa, pra ser mãe? Que isso? Quer dizer, tu regrediu? Regrediu. Não, gente. É isso que a pessoa quis dizer, né? Regrediu, não é isso não. Olha, o trabalho que um filho dá, né? E assim, com autismo, né, Carol? Isso. Que é um desafio todos os dias, Todos né? os dias. É O assim, e sem autismo. ele não... Sem mim, sem mim, ele não conseguiria se vestir, porque ele não conseguia nem botar a própria calça, né? Foi algo muito pesado de se trabalhar na primeira infância. E os médicos falaram para mim, né? Os psicólogos, terapeutas, todo mundo que foi acompanhando a vida do Elias, eles falaram assim, corre, porque ele só tem até os 6 anos e ele já tinha 3. Ele falou, a mente é flexível até os 6 anos e dali pra frente ele vai começar a enrijecer em várias áreas na vida dele. Eu falei, gente, aí eu olhei pra um lado depois e falou, lascou-se. Meu primeiro pensamento, sabe qual foi? Onde foi que eu errei com ele? Quando foi que eu exigi dele mais do que ele conseguiria carregar? Quando que eu fui rude com ele? De primeiro eu pensei assim, onde é que eu agredi ele de alguma forma na formação dele, na mente dele, né? Aí dá aquele estralinho assim, eu fiquei pensando, e falei, não, as ignorâncias que eu fiz é que eu sou ignorante muitas vezes na minha vida, mas as ignorâncias que eu tive com ele, eu pedi perdão e foram momentos assim que eu extrapolei porque eu me esgotei e eu não me respeitei, não respeitei o meu limite em determinada situação e aí acabei extrapolando pra cima dele, coitado. Mas aí eu pedi perdão e tudo mais. Mas na maioria das vezes eu acertei. Eu falei, então ótimo. Então eu vou sentar com ele e vou conversar com ele bem direitinho. Ele não falava, mas eu sabia que ele estava me entendendo de alguma forma. Eu sentei e pedi perdão dele. Falei que a mamãe não tinha entendido muita coisa. Que eu ia começar a ajudar ele assim, assim, assim. E foi quando eu falei assim, Daniel, vou ficar 100% em casa. E vou me dedicar aí a eles. E tô até hoje, né? Tem Glória sido a assim. Deus. E hoje o Elias fala, ele comunica, ele brinca. Antes ele Você não. viu o desenvolvimento Nossa, dele? é Você muito- acompanhou. Muito. É gratificante. E muito forte, assim. E ele consegue já falar, eu te amo e realmente amar. Compreender o próprio sentimento, que é algo muito difícil, né? Com certeza, no grau dele, né? Então, voltando ao nosso tema das mulheres, eu Entrou pro quero... autismo do nada. Então, mulher é assim, né? A gente vai Mulher, mudando. quando começa a falar de marido, já foi falar de TPM, já foi falado da prevenção. Inclusive, vou até falar de novo, viu, gente? Atenção ao câncer de colo de útero, ao câncer de mama, atenção à saúde em situação de violência doméstica, tá ok? E eu quero compartilhar esse texto com quem não foi, né, de manhã. Eu vou fazer a mesma coisa.
eu quero que você fique quietinho agora nesse momento. Eu não sei onde você está, se está no seu quarto, na sala. Eu não lembro, não sei. Eu gosto muito, eu lembro que eu gosto de estar no meu quarto. Então, vocês vão ficar aí e vão pensar um pouquinho agora no que eu vou ler para vocês. E o tema é quando você se valorizar. Então, reflitam nesse texto para a vida de vocês, tá? Quando você se valorizar, vai entender o que realmente merece. Quando você se valorizar, vai ver o seu passado com bons olhos, vai amar a sua transformação e vai ver que a sua história, ainda que cheia de dores, erros, fracassos, foi necessária para a construção de quem você está se tornando. Quando você se valorizar, ninguém ousará diminuir seus objetivos, sejam eles grandes ou pequenos, porque você acredita neles. Quando você se valorizar, vai deixar de buscar pela aprovação alheia e as críticas de gente frustrada não vão lhe abalar mais. Quando você se valorizar, vai deixar de esperar quem não vai chegar e nunca mais se contentará com sobras ou migalhas. Quando você se valorizar, vai ver que precisamos de pessoas, mas não devemos ser refém delas. Quando você se valorizar, vai entender o tempo de colocar tudo no lugar e de jogar fora o que não serve mais. Quando você se valorizar, ninguém ousará lhe diminuir, porque você aprendeu o valor daquilo que carrega dentro de si. Quando você se valorizar, vai deixar o perfeccionismo de lado, afinal, quem exige demais de si fica abaixo das próprias expectativas. Quando você se valorizar, verá o quão poderoso é ser generosa consigo mesma, o quão libertador é investir no seu bem-estar e o quão importante é se priorizar. Esse texto, ele é do pastor Júlio César, né? E eu dei uma resumida nele. Isso daqui foi um pouco do que foi feito pela manhã. Então, mulheres, se valorizem com as amigas. Escolham, vocês têm um poder de escolha. Você pode escolher suas amizades, você pode escolher com quem você quer se relacionar. Você é livre, né? A mulher é livre. É uma princesa, é a menina dos olhos de Deus. Então, você é livre, né? Então, use a sua liberdade para se beneficiar e beneficiar o teu próximo, né? Essa é a minha palavra de hoje, tá? Que vocês reflitam no que vocês... Eu não sei o que vocês estão passando dentro de casa, o problema que vocês têm nesse momento. A única coisa que eu posso falar para vocês é que os meus problemas eu resolvo com o joelhinho no chão e oração, porque é Deus que me sustenta. Então, independente de religião, né? Eu acredito que cada um tem a sua. Faça seu momento. É importante estar em equilíbrio corpo, alma e espírito, né? Os três é o equilíbrio. Então, um depende do outro, né? Então, se valorize. Esse é o meu recadinho de hoje. Carolzinha, é contigo agora. Tá certo. Vamos finalizando agora o nosso podcast delas, né? E a minha palavra para empoderar as mulheres hoje é que a gratidão, ela te traz alegria. E a gente tem que aprender mais sobre a gratidão. Porque a gratidão, ela parece que é uma coisa assim simples, mas ela na verdade é extremamente complexa. Porque ninguém ensina você a ser grato, né? Na verdade, as pessoas ensinam a gente a ser ingrato. Porque desde pequeno a gente escuta muita reclamação, mas a gente escuta pouco elogio. A gente tem muita cobrança, mas as pessoas não nos honram de volta. A gente é mais desrespeitado do que respeitado. A gente apanha por causa de coisas, mas não recebe gratificação por coisas boas que fez, porque não fez mais do que obrigação. A gente tem cobranças de que as pessoas só vão tratar a gente bem se a gente for exatamente como as pessoas querem que a gente seja. Tá entendendo como é uma manipulação muito louca? E aí começa a entrar na tua cabeça de que Deus é assim também. Ele vem para roubar, matar e destruir. Que ele é o cara grandão com a ripa na mão e qualquer erro teu, ele vai dar na tua cabeça e te mandar lá pro inferno. E eu crescendo num meio
evangélico, né? Pai pastor, missionário e tudo mais. Meu pai é um pastor meio aleatório, gente. Ele não é pastor de igreja, não. Ele é pastor, assim, da rua. E aí, quando eu me deparei com a minha própria fé, né? Como a Cris estava falando, na minha própria fé eu tive que escolher, né? Eu falei assim, não vou seguir só porque estão me falando. Vai ter que ser um negócio eu e Deus. E aí eu tive uma conversa com Deus. E eu falei até para as mulheres, com 15 anos, eu entrei lá no quarto, um quartinho que tinha lá em casa com um sofazinho. E eu disse, Deus, eu não gosto de tu, não. Não gosto. Tô chateada. Na verdade, eu disse palavras até mais feias. E eu falei, olha essa situação, isso. E meu coração muito ingrato com muita coisa, sabe? Triste com muita coisa, chateada com muita coisa. Aquilo ali aconteceu e aí meu pai disse, mas é porque Deus mandou. Ué, que Deus é esse que tá mandando meu pai jogar a gente na pobreza? Que Deus é esse que tirou meu pai de empresa, foi tacar ele no meio do mato? Que Deus é esse? E aí eu falei, que Deus o Senhor é? Né? Me explica isso daí. Mas a minha mãe gosta do Senhor. Eu vejo ela cantando aqueles hino velho chato. Como é que ela consegue cantar isso? Tem algo errado. Eu não tô entendendo alguma coisa. Porque não é possível que minha mãe é doida. Porque eu conheço ela. Tem algo na minha mãe que eu não alcancei ainda. E eu queria alcançar isso. Então eu vou te pedir um favor. Que o Senhor me ensine a te amar. Me ensine a amar no geral. Porque eu não tô sabendo. Eu não tô sabendo. E eu fiz essa oração com 15 anos. E, gente, virei as costas e fui embora. Levou 2 anos esse processo. E nesses 2 anos de processo, aos 17, eu lembro que foi quando eu passei no vestibular, na faculdade que eu queria, peguei a bolsa com o Enem e tal. Fiquei próximo de casa, né? 20 quilômetros, estava bacana pra mim. Aí eu lembro que eu entrei no mesmo quartinho, me joguei no sofazinho e falei, Deus, como eu te amo. E aí eu lembrei daquela oração, eu falei, ele me ensinou. Levou 2 anos o meu processo, entendeu? E aí Deus me ensinou ali a entender os processos dele, a ser grata, a parar de deixar o mal entrar no meu coração e eu começar a ver o bem no lugar do mal. Os meus olhos foram sendo trocados. E, gente, ainda levou muito mais tempo para eu alcançar o patamar que eu consigo hoje, né? Eu tenho dificuldade de ver maldade nas pessoas. Quem acompanha aí o Gossip Lábrea sabe até que um bandido foi parar lá em casa, né? Nossa. Deu cadeia, deu tudo, foi uma maior confusão. Mas por quê? Porque eu vejo o melhor nas pessoas e eu procuro tá cuidando e eu acredito na pessoa ao máximo até que eu falo assim, não, realmente essa pessoa não quer. Realmente essa pessoa decidiu que não vai ouvir. E quando ela decidiu que não vai ouvir, o que eu faço? Eu respeito, né? Essa aí é o que a pessoa quer. Então vamos respeitar até que essa pessoa fale assim, preciso de ajuda, eu vou ser a primeira a estar ali, meu amigo. É porque eu sou desse jeito. Eu falo assim, ótimo, que legal, bora. Mas no processo, eu li Jó, né? E Jó foi uma vida desgraçada desse homem. E uma hora Jó tá resmungando, igual eu resmunguei lá também. E ele falou, olha, Deus não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas esse não é o caso. E aí eu olhei e falei, Jó também estava acreditando num Deus com a vara na mão. Vocês viram? Ele é o Deus que vai vir pra cima de mim. Ele tá me machucando porque eu fiz algo pra ele. Carolzinha, te interrompendo um pouquinho, essa história de Jó realmente, né, é muito tocante. Muito forte. É forte, é triste, é emocionante, tem de todos, um pouquinho de cada sentimento. Uhum. E uma parte de um versículo que eu não sei agora qual é o versículo, mas que está em Jó, que fala, no saí do ventre da minha mãe e é no que retornarei para lá, né? Tudo que eu tinha era de Deus. Uhum. Deus me deu e Deus ele tomou. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Isso. Então, assim, independente do que aconteça com as nossas vidas, independente do sofrimento em que nós estamos nos encontrando agora, das dificuldades em que estamos enfrentando,
Bendito seja o nome do Senhor. Gratidão. Gratidão. Não é incrível, Ai, foi. Incrível, muito. Aí tá tudo casando aqui. Né? Glória a Deus. Muito bom. E é exatamente isso que ele foi me ensinando com a vida de Jó. Aí eu olhei e falei assim, pô, Jó, não tinha um advogado, mas eu tenho. Eu tenho, porque Jesus já veio. E a Bíblia chama ele de meu advogado. Eu falei, peraí que eu vou falar com o advogado agora. Advogado fiel. Foi, advogado fiel. Fiel. Aí eu cheguei, advogado, seguinte, aqui estão minhas petições, isso aqui que eu tenho para resmungar e o advogado. Então, mas você... Aí eu, tem a minha parte, né? E aí foi uma conversa muito boa, assim, que eu comecei a ter com Deus, muito mais direta, muito mais amiga. E como, graças a Deus, eu tive um bom pai, a minha conexão com Deus foi mais rápida, porque eu tinha um bom relacionamento com meu pai, né? Eu tive uma amiga que ela não teve um bom pai, então ela chamava Deus de mãe, porque ela tinha uma mãe muito boa. Aí ela falava, Deus é minha mãe. E aí ela falava com Deus como fala com uma mãe. Eu achei isso muito interessante. Aí eu falei, realmente, porque o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher, né? Vou deixar isso aí para vocês pensarem. Mas a gratidão de Jó, justamente ali, né? Ah, se eu fizer algo mal, eu vou receber um mal. E Deus fala, meu, a chuva vem pro bom e pro mal. Você plantou, você vai colher. Presta atenção. Esse caminho vai dar certo, esse caminho vai dar errado. Aí tu escolhe no errado e tu quer que eu te agracie. Eu já disse que ia dar errado. Eu falei, tua perna não é grande o suficiente, vai cair. Aí tu cai e você fala, por que você me jogou? Não te joguei. Você que foi lá se jogar. E aí ele fala, mas vem aqui que eu te carrego. E eu entendendo esse processo, né, no meu relacionamento com o Senhor, eu entendi a minha ingratidão. Aí eu falei, eu tô enxergando a vida errado. Eu tô enxergando errado. Eu tô olhando, pô, tá dando tudo errado, tudo errado, tudo errado. Eu falo, não, pera, respira. Eu que tô apressada. Sou eu que tô agitada hoje. Sou eu que tô quebrando as coisas porque eu não dormi o suficiente ontem e eu devia ter dormido. Eu não estou me alimentando corretamente. Aí eu tô tentando jogar a culpa no karma e outra coisa. Calma, gente. Não é tudo assim. Muitas vezes a gente mesmo que tá se ferindo, né? E aí eu comecei a reverter. E aí a palavra é alegre-se. Alegre-se. Pra gente se alegrar, a gente precisa da gratidão. E em muitas situações que eu passo, porque eu sou muito estressada. Muito estressada. Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre explodiu. Aqui joga as coisas, aqui bate porta, que bate o telefone na cara, que grita. Na sala de aula era um terror, assim. Quando começava a discutir comigo, você ia perder a briga, porque eu ia ficar lá até... Era aquele tipo de pessoa, assim, que não arredava. E eu fui me acalmando. Mas quem mora lá em casa sabe o estresse que eu sou. E aí, conforme eu fui me acalmando, né? E fui dando passos para trás e percebendo o meu limite. É muito importante a gente perceber o nosso limite. Eu consegui me alegrar muito mais vezes. E aí eu olho para a situação e eu fico, tá me estressando, isso tá subindo minha cabeça, tá começando a doer aquela coisinha aqui no estômago, o couro tá começando a arder aqui em cima, eu já falo, tá na hora de eu dar uma respirada. Aí eu respiro. Nossa, que bom que a minha vizinha conseguiu colocar a telha. Tô muito feliz por ela. Nossa, graças a Deus. Fulano conseguiu botar o filho dele naquela escola que ele queria. Graças a Deus a filha lá da minha amiga conseguiu sair do hospital. Graças a Deus tem gente pra cuidar daquilo. Graças a Deus. Aí daqui a pouco eu tô rindo, eu fico, ó, tanta coisa legal acontecendo. E não é só na minha vida, é na vida de um monte de gente. E graças a Deus fulano superou aquilo, graças a Deus passou naquela faculdade, graças a Deus. Nossa, tem tanta coisa boa acontecendo. Aí daqui a pouco aquilo lá nem teve mais importância. Eu fico, que besteira, né? Pra que eu tava me estressando tanto uma coisa tão besta? Com tanta coisa linda acontecendo. Entenderam a gratidão, como é que funciona? Ela não é só pra coisa que aconteceu comigo, mas é o que acontece com nós seres humanos, nossos amigos, nossa família. E a gente é uma comunidade, né? E eu aprendi a me alegrar desse jeito. Então é assim que eu queria deixar a palavra de empoderamento para vocês, mulheres, homens também que estão assistindo, né? Na gratidão, alegre-se. Que pessoas alegres e gratas têm uma vida muito mais tranquila e mais feliz. A última palavrinha. Gente, por favor, mulherada, compareçam para fazer o exame, tá? O preventivo, o exame das mamas, os testes rápidos. Por favor, não deixe com que essa doença vença, né? Porque depois que
ela se instala já é mais difícil. Então, se vocês tiverem dificuldade, procurem. Hoje todo mundo tem um celular, procura aí, né? Porque depois a gente fica falando, Deus comigo, por quê? Sim. Aí Deus vai falar, por quê? Porque você não foi lá fazer teu preventivo? Porque você não tá cuidando, tem médico aí pra isso, tem enfermeiro. Inclusive, gente, o Edival Ventura vai estar lá, viu? A equipe é maravilhosa. Aí, ó, oportunidade Olha aí, única. oportunidade. Agradeço a todos da área da saúde, tá? Que vão estar, ó, do lado de vocês, tá, gente? Então, cuidem-se, se valorizem, tá? E é dessa maneira, se cuidando, que vocês vão estar se valorizando. É isso aí. Todas as quintas, das 17 às 21 horas. É preventivo, testes rápidos e o exame das mamas. Então, se mesmo sendo novinha lá, se tocou, sentiu um nódulo, vai lá. Não custa nada. Às vezes a mulher fica sentindo aquela dor e não sabe por quê. Gente, não é normal ter ansiedade, não é normal sofrer de angústia, tá chorosa o tempo todo, depressão, desânimo, insônia, nada disso é normal. Deus nos deu essa terra aqui para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, vamos buscar ajuda profissional para evitar tantas coisas a gente pode evitar, inclusive uma das coisas que eu acho que a maioria vê, e infelizmente acontece, né, Carol? É o suicídio. Exatamente. Né? É por isso que eu falo, vamos estar atenta ao nosso corpo quando ele pede socorro. O nosso corpo tem tantas formas de pedir socorro. Então, vamos prestar atenção um pouquinho mais nisso daí, tá, gente? Então, vamos cuidar da saúde, fazer uma caminhadinha, sair do sedentarismo. Eu tô no sedentarismo, tá? Mas eu vou melhorar. Eu estou voltando a andar de bicicleta. Então, é esse meu recado para vocês. O recado do pessoal da área da saúde, toda aí estão torcendo por vocês, esperando vocês, tudo lá, tudo bonitinho, tudo cheirosinho, tudo preparado para vocês, mulherada, porque vocês merecem o melhor. Exatamente. Não esqueçam de dar tempo de qualidade para a tua vida espiritual, gente. Na verdade, é a tua vida, né? Porque é corpo, alma, espírito. Procura uma igreja próxima da tua casa ou a igreja de algum amigo teu, se você está desesperado. Porque é comprovado, gente, que quando você tem esse apego com o Senhor, esse apego com Deus, você tem uma qualidade de vida muito melhor. Procura. Tem igreja que tem célula, né? Não vou dar nome de igreja aqui, mas tem igreja aí que tem grupos de célula que trabalham durante a semana, os pequenos grupos, casa de paz. Tem Carol, várias coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Posso todas Olha as só, coisas. gente, que maravilha, que versículo maravilhoso. Filipenses. Né? Exatamente. 4:12. Exatamente. Olha aí, ó. Então, você não desista de você mesmo antes de ter essa conversinha que eu tive com o Senhor, que foi muito séria, né? Tem essa conversinha. Esse aí é o recado da gente hoje. Muito obrigado, Raí. Ah, sim, desculpa, é porque quando eu falo em geral, né, a área da saúde, então é CAIS, Medival Ventura, Chico Breve, todas essas áreas aí que tá na saúde, o que tiver aberto, você vai. Entra lá, tá aberto, é a área da saúde, vai lá, entra e pergunta, entenderam? Então, se tiverem dúvida, podem ir em qualquer OBS que lá nós vamos estar esperando todas vocês e tirando todas as dúvidas também. Mensagem final, né? Então tá bom. Finalizando agora esse podcast delas. Uma mensagem empoderada para você, mulher. Seja grata e alegre-se. Não deixa a toxicidade desse mundo acabar com quem você é. Se conheça e seja feliz. Se valorize. É isso. Agora da Cris. Se valorize. Em cima disso, fechando com se valorize, se cuide. É isso, gente. É isso aí. Nada mais que isso. Esse é o segredo. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada, Cris. Foi muito gostoso ter essa conversa. Né? Vamos fazer mais também. vezes. Olha aí, a gente vai te expulsar daqui, viu? A gente vai dominar o estúdio.
E não tem Dia dos Homens, filho. Ah, Então tem que... não tem jeito. Primeiro... Olha que senão eu vou te dar, vou falar não sei o que tem em novembro, no mês de novembro. É novembro mesmo, né? Novembro mesmo. É, não vou nem falar nada. Né? Fica calada, não vou perder minha bênção. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Beijão, Lábria. Beijo, Lábria. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar de manhã com vocês. Agora falando mais um pouquinho. E eu vou deixar mais uma vez. Se cuidem. Vocês são preciosas, menina dos olhos de Deus. Então só vocês vão poder se cuidar, tá ok? Esperamos vocês em todas as casas de saúde, ok? As UBS, o CAISM, todos esses lugares aí. Viu a porta abertinha? Vai lá, ó, toque, toque. Ei, eu quero isso. Como eu falei, eu quero isso. Que dia, que horas, como é que eu faço para chegar até aqui, que para fazer isso tudo aí. Monta um caderninho de pergunta aí, chega lá e sai perguntando. E vocês, ó, vão conseguir. Isso aí. Okay? Tchau, tchau. Tchau, beijo.